Fala, meus guerreiros! Sejam muito bem-vindos ao mundo de muitas possibilidades da inteligência artificial. Você que não me conhece ainda, me chamo Roger Sampaio, sou cientista de dados e é uma alegria estar mais uma vez aqui com você compartilhando conhecimento, porque eu sei do poder que o conhecimento tem de mudar a vida das pessoas para melhor. Assim como acontece comigo, pode acontecer também com você, se você investir. O conhecimento te traz poder, sem dúvida alguma. E vamos continuar nosso curso Dominando Python, dessa vez falando sobre funções. Vamos que vamos, porque temos muito assunto para tratar. E como de praxe, deixe-me saber que eu gero valor para você. E como você pode fazer isso? Curtindo, compartilhando e principalmente se inscrevendo no canal, para que o YouTube entenda que esse conteúdo é realmente relevante e espalhe ele para o maior número possível de pessoas. Vamos levar o conhecimento da inteligência artificial a todas as pessoas, para que elas vejam, compreendam o quão poderosa a IA é e, de repente, quem sabe, possam trabalhar com ela, porque é uma área que, em modéstia à parte, paga bem, tem muitas oportunidades e sem contar o poder que ela oferece. Conversa praticamente com todas as áreas de negócio que você pensar. Tem aplicações de IA na medicina, na área do direito, na área da educação, nutrição e por aí vai. Hoje nós iremos falar sobre funções. Quando estamos falando sobre funções, existem dois tipos. Existem algumas funções que o próprio Python traz para a gente, são chamadas de funções nativas, ou podemos criar nossas próprias funções. Toda vez que estamos mexendo com funções, elas potencializam a reutilização do código, facilitam a manutenção dele. Sabe aquele trecho de código que está sempre se repetindo durante o seu programa, durante o seu algoritmo? Você, de tempos em tempos, escreve exatamente as mesmas linhas de código, os mesmos comandos. Vou dar um exemplo aqui. Suponha que você receba do usuário 2 valores e você sempre precise efetuar as 4 operações aritméticas básicas: soma, subtração, multiplicação e divisão. Aí lá nas 5 primeiras linhas você faz essas operações básicas. Depois da linha 30 à linha 40 você também faz. Depois lá da linha 100 à linha 105 também você faz. Então é um código que está se repetindo várias vezes durante o seu programa. Isso não é nada interessante. Então você pode levar esse trecho de código para uma função e apenas chamar a função. Isso vai facilitar a manutenção do código, vai tornar o código mais limpo, vai tornar o código com menos quantidade de linhas e é bem interessante. Nós iremos ver isso na prática a partir desse instante. Vamos começar falando das funções nativas. O que é função nativa são as funções que o próprio Python nos oferece. Durante nossas aulas, desde a primeira, nós já utilizamos uma série de funções, porque Python é recheado de funções. Agora eu vou dar uma ênfase, um enfoque maior para elas. Então aqui, eu estou criando uma variável chamada valor, estou atribuindo o valor 60. Se eu quiser mostrar o valor de uma variável, como eu posso fazer isso? Através do comando print. O print, na verdade, é uma função. E o que o print faz? Ele mostra algo na tela do usuário. Pode ser, por exemplo, uma string, né? Um texto, ou o valor de uma variável. Tá aí um exemplo de uma função nativa. Vou executar isso aqui, 60. Outro exemplo de função, input. Conforme nós estudamos, ela serve para quê? Para solicitar um valor para o usuário, né? Vai mostrar uma mensagem na tela e vai capturar o que o usuário digitar no teclado, devolvendo para nós uma string. Então, neste caso aqui, eu estou solicitando para ele a nota do aluno e estou mostrando na tela. Então, input é uma função. Vou colocar, por exemplo, aqui um valor 5, aliás. Beleza. Outro exemplo de função, float, que serve para converter uma variável para um valor real, né? Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou pegando
a nota do aluno e estão convertendo para um valor float, ou seja, um valor real. E estou mostrando isso na tela. Né? Aqui tem que colocar, não é %D, e sim %F. Nota convertida em real. 5.0000 e por aí vai. E se eu quiser saber, outro exemplo de função é a função type, que verifica para nós qual é o tipo de dado que eu estou trabalhando, o tipo de dado referente à variável. Se eu quiser saber qual é o tipo de dado da variável nota aluno, posso usar ela, type de nota aluno. Type é o nome da função e nota do aluno é o parâmetro. A função ela pode ter parâmetros ou não, né? Aqui é input, esse é o nome da função. O que está aqui dentro é um parâmetro. Vai depender da função. Tem função que pede parâmetro e tem função que não pede parâmetro. Se você quiser saber como funciona a função, como é a escrita, a sintaxe da função, basta você chamar help. Eu quero saber, por exemplo, como é que funciona a função print. Help de print. Help, o nome da função. Aqui ele está dizendo exatamente o que a gente estava discutindo. Ó, é uma função built-in, quer dizer que ela é uma função nativa do módulo Python. E olha como ela funciona. Print, e aqui tem diversos parâmetros que podem ser utilizados ou não. E aqui ele especifica que cada um desses parâmetros. Aqui eu tenho um valor, aqui eu tenho um separador, aqui eu tenho esse tal de end, e por aí vai. Beleza? Se eu quiser saber como é que funciona a input. Help de input. Olha lá, é outra função que está aqui no Kernel Basic e aqui fala sobre ela, beleza? Agora vamos falar um pouquinho sobre objetos e classes. O Python é uma linguagem orientada a objetos. Existem diversas linguagens de programação no mercado, como por exemplo Python, Java, R, Ruby, C#, algumas são orientadas a objeto e outras não. Python é orientada a objetos. Então, isso significa que para Python tudo é objeto. Mas o que é um objeto? O que é uma classe? Vamos lá. Ainda a gente vai ter um módulo só para falar sobre orientação a objetos, mas antemão eu já vou adiantar alguns conceitos e você vai entender exatamente o que eu estou falando. Tudo em Python é objeto, e um objeto é uma representação de algo do mundo real. Então eu posso ter, por exemplo, o objeto para representar o carro de uma pessoa, o objeto pessoa, o objeto cachorro e por aí vai. O objeto sempre tem duas coisas. Quais são? As características ou estado, que são representados pelas variáveis, e são as ações, são coisas que aquele objeto faz, que são os métodos, ou também chamado de funções. Vou colocar aqui, funções. Então, olha só essa imagem aqui. Objeto cachorro, objeto fusca. Características, ações e métodos. Nós temos a classe. O que é a classe? A classe nada mais é do que um template para criar um objeto. Vamos pegar, por exemplo, carro. Vamos pegar um carro no mundo real. Concorda que independente do carro que eu estiver falando, eles têm as mesmas características? Todo carro tem 4 rodas, tem 2 faróis, tem um volante para a pessoa dirigir, tem uma potência. Então, carro seria a nossa classe. Eu tenho uma classe chamada carro, que é um template de um carro. Independente de qual carro eu estiver falando, tem um modelo, tem um molde. Você pode interpretar perfeitamente como um molde. Agora, conforme eu disse, né, nós temos vários tipos de carros. Então, se eu quiser criar um Fusca, ele não vai ter as mesmas características do que uma BMW, né? Vai mudar as características. Então, eu posso criar o objeto Fusca. Ele tem duas coisas, conforme eu disse, o objeto tem características e as ações. Características são as variáveis
E as ações são as funções, são coisas que você pode fazer com esse objeto. Então, exemplo de características ou variáveis. Eu posso criar uma variável chamada modelo para guardar o nome do carro, Fusca. Eu posso criar outra variável chamada potência para guardar a potência desse carro, exemplo 1.0. Eu posso criar uma variável para dizer o ano dele, exemplo 1995. Outra variável para dizer se é o tipo de combustível, né? Diesel, gasolina. Eu poderia colocar outra variável aqui para dizer a cor, fabricante e por aí vai. Então, isso aqui são as características do objeto representadas através das variáveis. E o que você pode fazer com o carro, né? Independente de qual carro eu estiver falando, né? Você pode ligar o carro, você pode acelerar, você pode andar com o carro. Então, são as funções. Eu tenho uma função chamada acelerar, ligar. É claro que para cada tipo de carro, né, vai mudar isso aí. A forma com que uma BMW acelera não é da mesma maneira que um Fusca acelera. Obviamente, existe uma diferença, mas ambos aceleram. Ambos você consegue ligar. Ambos servem para andar. Beleza? Vou dar outro exemplo agora com cachorro. Eu poderia criar uma classe chamada cachorro, independente de qual cachorro esteja falando. Eles têm características em comum. Todo cachorro tem 4 patas. Eles latem. Ele tem um focinho, tem orelha. Agora tem diversos tipos de cachorro. Então a classe seria cachorro e o objeto seria um tipo de cachorro. Poderia ser, por exemplo, poodle. Aqui eu não coloquei, mas seria o que? Cachorro poodle. E todo objeto nós temos o que? Características e ações. Quais seriam as características desse objeto chamado poodle? Eu poderia criar uma variável para guardar a raça, outra variável para guardar o nome, a idade, o porte e o sexo. Então, raça poodle, nome Spock, idade 3 anos, porte médio, sexo masculino. E as ações, métodos ou funções, quais são as coisas que esse objeto faz? Obviamente, ele não acelera, ele não liga, né? O que um cachorro vai fazer, gente? Um poodle vai fazer? Ele vai latir, ele vai dormir, poderia colocar uma aqui, rosnar. Então, guarde isso na sua mente. Todo objeto, independente de qual seja ele, sempre tem as características representadas pelas variáveis e sempre tem as ações, que são coisas que aquele objeto faz, representado pelos métodos ou funções. Vamos ver alguns exemplos. Eu estou criando uma lista aqui, né? O que é uma lista? Eu não falei delas, ainda a gente vai ter um capítulo só para enfatizar elas, comentar elas. Mas nada mais é do que uma coleção de itens de diversos tipos, né? Nós criamos até agora, no decorrer do curso, uma variável que consegue guardar um único valor por vez. A lista, conforme o próprio nome sugere, guarda diversos valores. Então aqui eu estou guardando 2 valores, 2 strings. E é muito simples criar uma lista. Abre colchete, fecha colchete, e aqui os valores dessa lista. Então, o carro, a uva. Aí se eu quiser verificar qual é o tipo de objeto que eu estou trabalhando, ele vai dizer que é list. Beleza? Se eu quiser imprimir a lista, posso criar uma célula vazia e colocar lista. Carro, uva. Vamos dar um help. Olha só. Help na lista. Help no objeto lista. Olha, class, apareceu qual palavrinha? Class, a classe lista. Lembra que eu falei da classe, né? E aqui nós temos os métodos, que são coisas que nós podemos fazer com as listas. Ó, add, contains, equal, por aí vai. Olha o tanto de método que nós temos. Tudo isso aqui é método. Ó, extend, index, insert. Olha os parâmetros de cada método. Pop, remove, reverse. Beleza? Interessante, né? Esses métodos aqui são as funções. Neste caso, não criei. Quem criou foi o Python. Já existe uma classe chamada list com todas as funções, os métodos desse objeto. Beleza? Se eu quiser, por exemplo, adicionar um elemento na minha lista, eu posso usar o método append, ó.
A função append, ó. Append, conforme o próprio nome sugere, né? Vai appendar, anexar, né? Anexa um objeto ao final da lista. É diferente da inserção. Ele insere, mas é sempre no final. Appendar é sempre inserir no final. E a inserção tem um método chamado insert também, mas ele vai inserir um objeto na lista e você vai dizer aonde vai ser inserido. No início da lista, no começo, no fim, né? E o append vai ser inserido sempre no final da lista. Então, a minha lista tem 2 itens, né? O carro e uva. Vou inserir esse elemento aqui, 50, 45. Vamos visualizar a lista, né? Eu posso fazer isso usando um loop, usando um for. Olha aí, o carro, uva e agora 50, 45. Vou mostrar agora mais um método ou função. Você pode chamar tanto método como função. Fica ao seu critério qual nome você quer chamar. Então, eu quero contar quantas palavras, quantos elementos uva aparecem na minha lista. Eu posso usar para isso o método count. Count de uva. Lista.count de uva. 1 aparece uma vez. E se for uva 2, vai aparecer quantas vezes? 0. Beleza? Eu posso verificar qual o tamanho da minha lista através da função len. Vai dizer 3, né? 0, 1, 2. Começa sempre em 0, na posição 0. Então, na verdade, tem 3 elementos. 1, 2, 3. Vamos falar agora de mais funções. Vou atribuir um nome para uma variável chamada Pedro Sampaio. Isso aqui é uma string, né? Porque eu usei aspas. Se você quiser verificar qual é o tipo de dado, type de nome. E, gente, cada objeto não é igual ao outro. Você tem objetos... Aliás, você tem um objeto lista com os próprios métodos. E agora eu vou mostrar para vocês os métodos que estão disponíveis para string, que são ligeiramente diferentes. Então, olha só, eu posso usar um método find. O método find ele vai verificar se existe um determinado elemento na minha string e vai devolver a posição aonde ele se encontra, né? Então, eu estou procurando o caractere D. E devolveu 2. Quer dizer que está na posição 2. Ó. 0, 1, 2. Se ele não encontrar, ele devolve menos 1. Beleza? Deixa eu descer mais um pouquinho aqui. Então, se você acessar... Vou até acessar esse link aqui. Aí você vai conseguir verificar as funções que estão disponíveis para string. Na última aula nós falamos sobre elas, né? Olha aí. Alguns métodos parser. Aqui são constantes. E por aí vai. Agora, já que a gente falou das funções que o Python traz, né? Na verdade, eu não vou mostrar todas, porque são muitas, mas você precisa ter essa noção que cada objeto tem seus próprios métodos, assim como suas variáveis. Cabe a você pesquisar uma função que realmente seja útil para você, para o que você quer fazer. Se não tiver a função, você cria ela, beleza? Boa parte das vezes já existe uma função para aquilo que você quer. Por exemplo, quando eu estou falando de string, já existe função para converter tudo para maiúsculo, já existe função para converter para minúsculo, já existe função para contar quantos caracteres aparecem na minha string, já existe função para encontrar um determinado elemento na minha string. Se não tivesse, a gente teria que desenvolver, mas já tem. Alguém já fez isso para a gente. Agora, vamos ver como a gente cria nossas próprias funções. Até agora eu falei sobre funções que o Python nos oferece, as funções nativas. E se eu quiser criar as minhas próprias funções, é possível? Sim. Vamos lá? Para criar as nossas próprias funções é muito simples. O que você vai fazer? Você vai utilizar a palavra reservada def. Toda vez que você vê essa palavrinha def, significa que é uma função definida, que foi criada por você.
def, o nome da função, abre parêntese, fecha parêntese, opcionalmente você pode colocar parâmetros ou não, 2 pontos. E aqui, alguma coisa que tem que ser feita dentro da função. Se eu quiser, por exemplo, criar uma função para somar 2 valores, eu vou colocar aqui, somar valores, valor 1 e valor 2, que eu vou receber, e eu vou retornar o quê? Valor 1 mais valor 2. Beleza? Vou executar. Perceba que não apareceu nada, porque eu apenas defini a função. Eu preparei a função, mas eu não utilizei ela. Eu não disse quem é valor 1 e valor 2. Está apenas preparada, mas ela não foi utilizada ainda. Como é que usa a função? A função sempre tem 2 momentos, né? Tem um momento que você prepara a função, igual eu fiz aqui, eu preparei o escopo, criei ela, só que eu não usei ela. Agora eu vou usar ela, eu vou chamar ela. Então, como é que eu chamo ela? Somar valores e ele espera receber o quê? Valor 1 e valor 2. Então, eu vou passar o 10 e eu vou passar o 2. Ela vai retornar o quê para a gente? A função, a soma desses valores. E eu vou pegar o resultado e mostrar dentro do print. Olha aí. 10 mais 2, 12. Agora, se eu quiser chamar ela para somar outros valores, sei lá, 10 e 5, vou chamar ela somar valores, 10 e 5. Olha o que ela vai devolver para a gente, 15. Se quiser verificar qual é o tipo de objeto que eu estou trabalhando, né? Tipo de somar valores, olha o que apareceu aqui, function. É uma função definida que foi criada por nós. Perceba que a função ela espera receber 2 argumentos, valor 1 e valor 2. E se eu passar apenas um argumento, 10, mas eu não disse quem é o valor 2, o que vai acontecer isso aqui? Vamos executar. Vai acontecer um erro, né? Um erro de tipo. Olha o que o erro está falando, ele é bem sugestivo ainda. Somar valores, perdeu um argumento requerido, que é o valor 2. Você tem o valor 1, que é o 10, ele identificou aqui, beleza? Mas cadê o valor 2? Não tem, você não passou. Então ele não consegue fazer nada, né? Tudo bem, valor 1 é 10 e valor 2. Ele não pode pegar do acaso, né? Ele não consegue saber quem é valor 2. Você precisa dizer para ele quem é o valor 2. Beleza? Agora, você pode criar um parâmetro com valor padrão. O que significa? Significa que se aquele valor não for passado para a função, o valor padrão vai ser utilizado. Vamos supor, por exemplo, que eu queira criar uma função que vai multiplicar 2 valores, que o usuário vai informar, valor 1 e valor 2. Se ele não passar nada para o valor 2, vai ser 0, ok? Se ele não passar nada para o valor 2, vou atribuir 0. Então, essa função é bem simples para criar ela. Def, o nome da função, multiplica valores, valor 1 e valor 2, sendo que aqui eu estou igualando a 0, né? Na verdade, eu estou atribuindo a 0, né? Não é nem igualando, atribuindo a 0. Significa que se o valor 2 não for passado, ele vai utilizar como referência 0. E vou retornar valor 1 vezes o valor 2. Agora, eu vou chamar essa função passando os 2 valores, valor 1 e valor 2. Então, qual é o resultado? 50. Agora, eu vou passar apenas o valor 1, que é 10. Como eu estou passando apenas o valor 1 e o valor 2 eu estou passando, mas ele vai entender que vai ser 0, né? Olha só, então vai multiplicar o quê? 10 vezes, como eu não estou passando nada, vezes 0. E vai retornar para nós 0. Aqui eu estou criando uma função para dividir 2 valores e eu estou especificando um valor padrão, tanto para o valor 1 para o valor 2. Se não passar nada, ele vai usar essa referência, valor 1 e valor 2, né? E vou fazer o quê? Muito simples, dividir o valor 1 pelo valor 2, beleza? Então eu vou chamar a função passando aqui os 2 valores, ele vai fazer 10 por 3, que vai dar quanto? Vai dar 3,33. E se eu passar apenas o primeiro valor, 10, ele vai dividir 10 por 1, né? Valor 1 eu estou passando e o valor 2 não estou passando. Como eu não estou passando, ele vai dizer que é 1. Beleza? E agora 3. Um outro exemplo. Beleza? 10 dividido por 1, né? Dá 10. E aqui eu estou passando 3. O valor 1 vai ser 3. E o valor 2 vai ser 1. 3 dividido por 1 deu 3. E agora eu não estou passando nem o primeiro valor, nem o segundo valor. Ele vai entender
vai pegar o valor padrão. Vai ser o quê? Como resultado, 1 dividido por 1, que vai dar 1. Beleza? Então, esses parâmetros aqui, eles são opcionais. Eles podem ser utilizados ou não. Tudo vai depender do que você quer. Mais um exemplo. Eu estou criando uma função que vai concatenar duas strings. Primeiro nome e segundo nome. Se nada for passado para o segundo nome, eu vou colocar o valor padrão desconhecido. Eu vou retornar o quê? O primeiro nome concatenado com o segundo nome. Isso aqui é uma função. Como é que eu sei que é uma função? Que tem a palavra reservada def. Beleza? Vou criar a função e vou chamar a função concatena nomes, passando o primeiro nome e o sobrenome, Carlos Silva. Qual é o resultado? Carlos Silva. Agora, se eu especificar apenas a palavra Carlos, o que vai acontecer? Não estou passando o segundo nome. O resultado disso vai ser Carlos desconhecido, né? Beleza? Agora vamos falar de escopo local. Vamos que vamos. Escopo local. Preste muita atenção no que eu vou falar agora, porque muita gente erra nesse ponto. Tudo que é criado dentro da função tem um escopo local, ou seja, somente existe no momento que a função está sendo executada. Após a função ser executada, cumprir o seu propósito, tudo que está dentro dela morre. Ou melhor dizendo, aquelas variáveis que foram criadas ali morrem. Beleza? Ó, eu vou tentar acessar primeiro nome. Só que primeiro nome é uma variável que está dentro da função concatena nome. Será que eu consigo acessar ela? Que no caso estava com o valor de Carlos, né? Vamos tentar acessar? Print primeiro nome. Ou seja, deu um erro. Não está definido. Ou seja, não está definido quer dizer que não existe. Mas existiu? Existiu no momento que a função foi executada, né? Concatena nome, foi executada, criou a variável primeiro nome, fez o que ela deveria fazer, né? E depois morreu. Não existe mais. Beleza? Vamos ver um exemplo na prática. Eu vou criar duas variáveis. Uma chamada valor 1 e outra chamada valor 2. Vou atribuir 10 e 70. Vou criar uma função que vai somar esses dois valores. Valor 1 e valor 2. Aqui eu vou acessar o valor dentro da função. Vou mostrar na tela, né? Valor 1 e valor 2. E eu vou retornar valor 1 mais valor 2. Beleza? Neste exato momento, você apenas vai criar a função. Eu não vou executar a função ainda. Não vai aparecer lá na tela porque, de fato, eu não executei a função. Agora, eu vou chamar a função, passando 50 e passando 10. Beleza? Olha lá. Então, ele mostrou 50 e 10. No momento que a função foi chamada, ela criou uma variável chamada valor 1 e atribuiu o valor de 50, que foi passado. E criou outra variável chamada valor 2 e atribuiu o valor 10. Perceba que essas variáveis também existem fora da função. Mas no momento que a função é chamada, né? O que vai acontecer? Independente se tem o mesmo nome ou não, aqui tem o mesmo nome, mas poderia não ter o mesmo nome, vai ser criada uma variável e a cópia do valor vai ser passada. Beleza? Então, vamos lá mais uma vez. No momento que eu chamo essa função, né? Vou colocar aqui, ó, valor 1 e valor 2. No momento que eu chamar essa função, eu vou passar para ela o valor 1 e o valor 2, 10 e 70. Beleza? 10 e 70. Aí foi chamado, o que vai acontecer? Vai criar uma variável dentro da função chamada valor 1, que não tem a ver com essa variável aqui. E vai receber a cópia do valor. No caso, vai receber 10. E valor 2 vai ser criada também e vai receber a cópia, né? No caso, 70. Beleza? Então, guarde isso na sua mente. Toda vez que uma função é executada, né? Cria as variáveis aqui, né? As variáveis... Mas depois que a função morrer, as variáveis automaticamente vão ser excluídas, né? Por isso que a gente fala que é o escopo local. Essas variáveis somente existem aqui dentro, neste contexto da função. Quando a função for completada, ela não vai existir mais.
E quando a gente cria função, a gente passa, não é a variável em si, é uma cópia do valor, beleza? Vou executar isso aqui. Olha lá. Tem que executar isso aqui, né, que eu não executei. Acessando o valor 1 dentro da função, 10. Acessando o valor 10, o valor 2 dentro da função, 70. Beleza? E em Python também você pode chamar uma função dentro da outra. A gente já fez isso, por exemplo, o input, né? Aqui eu estou solicitando algo para o usuário e depois eu estou chamando outra função, que vai pegar o resultado da input e vai converter para um valor float. É uma função dentro da outra. Vou colocar, por exemplo, 5.2. Beleza? Agora vamos falar sobre funções anônimas, que é outra forma de criar função. As funções anônimas, conforme o próprio nome sugere, elas não possuem nome. É aquela função safada que ela não quer se identificar. É uma função secreta nesse sentido. Então, você pode utilizar ela ou não. Vamos ver um exemplo prático. Eu estou criando uma função definida. O que é uma função definida? É uma função que tem nome, gente. Aí eu vou usar a palavrinha reservada def. Somar valores. Uma funçãozinha aqui que vai receber 2 valores e vai somar eles. Somar valores, V1 e V2, retorna V1 mais V2. Beleza? Ó, o tipo de dado, quero averiguar, é uma função. Aqui vou averiguar qual é o tipo de dado que ela vai devolver para nós, é um inteiro. E aqui eu vou chamar a função, passando, por exemplo, 50, sei lá, 60. Somar valores, 50, 60. Retornou 110. Beleza? Isso aqui é um exemplo de uma função definida. Agora eu vou criar uma função anônima. Para criar uma função anônima, você vai escrever da seguinte maneira. Você vai utilizar uma palavrinha reservada chamada lambda. Lambda. E aqui você vai passar os parâmetros da função. No caso, se eu quiser, por exemplo, reproduzir a mesma função, fazer a mesma coisa, né? Criar uma função que vai somar 2 valores. Então, eu vou fazer o quê? Lambda de V1 e V2, 2 pontos. Aqui é semelhante aqui, 2 pontos. E aqui o que precisa ser feito? V1 mais V2. A função anônima não tem nenhum nome e também não tem a palavra returning. Então, mais uma vez, lambda. Aqui são os parâmetros que podem ser passados ou não. 2 pontos. E aqui é o corpo da função. No caso, V1 mais V2. E vou atribuir a variável chamada somar valores 2. Agora eu vou verificar qual é o tipo de dado que eu estou trabalhando. Somar valores 2 é o quê? É uma função. E como é que usa essa função? Somar valores 2, por exemplo, 52 e 2. Olha aí, vai retornar para nós 54. Mais um exemplo. Eu estou criando uma função anônima para mostrar uma mensagem na tela. Por exemplo, olá mundo. Então, lambda. No caso, eu não vou passar nenhum argumento. Então, lambda, 2 pontos. E aqui o corpo da função, né? Que corresponde aqui, ó. Eu vou fazer o quê? Print, olá mundo. Como é que eu sei que é uma função anônima? Não tem nome e não tem a palavrinha returning. Beleza? E vou atribuir essa função a palavra olá. Vou verificar qual é o tipo de objeto que eu estou trabalhando. Olá é uma função. E se eu quiser chamar a função, posso fazer dessa maneira. Olá. Chamar a função anônima. Olha lá. Olá, mundo. E aqui está um exemplo de utilização de uma função anônima, ou seja, uma função lambda. Suponha que eu tenho uma lista com alguns valores, 0, 2, 3, 4, 5, 7. Eu quero verificar, ou melhor dizendo, eu vou fazer um filtro nessa lista. Vou pegar apenas os valores pares. Então, eu vou fazer uma função lambda, né, uma função anônima, que vai receber o quê? Um determinado valor, 2 pontos. Vou verificar se esse valor aqui ele é divisível por 2. Se ele for divisível por 2, quer dizer o quê? Quer dizer que é um valor par. Aí eu vou mostrar ele, beleza?
Lambda de valor, valor divisível por 2 é igual a zero. Eu vou mostrar o valor apenas nessa condição. Vou botar dentro da função filter. A função filter aqui vai retornar valores pares, beleza? E vou guardar em pares. E depois vou percorrer a minha lista. 0, 2 e 4. Se você não entendeu essa parte de lista ou filtros, não se preocupe, porque vai ter uma aula falando só desse assunto aqui. O que eu quero que você entenda é dessa palavrinha aqui, ó, reservada, chamada lambda e def, ou melhor dizendo, funções anônimas e a def, funções definidas. Desde já, faça os exercícios. Lembre-se que o aprendizado depende também de você, não apenas de mim como seu tutor. Um beijo no coração e até mais.